Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje vamos falar sobre a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, parte 2. Aqui em 1 Coríntios 3, versículos 16 e 17 está escrito: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha que coisa maravilhosa falar que nós somos o templo de Deus, que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, e ninguém pode machucar, ninguém pode golpear, ninguém pode destruir o templo do Espírito Santo de Deus, porque aquele que assim o fizer será destruído. Nós vemos então que nós temos que ter um cuidado com o nosso corpo. Não é no sentido de idolatrar o nosso corpo, porque existem pessoas que vão ao outro extremo, que fazem um culto ao corpo, né? Sim, são narcisistas. Nós temos falado aqui muitas vezes. Cuidado com os padrões que você tem visto, não é? Principalmente na internet, principalmente fotos de pessoas. Tem pessoas que ficam o dia inteiro tirando fotos e mudando a sua imagem, usando aplicativos para isso, e colocam fotos irreais, como se fosse um modelo de corpo, e na realidade cada um de nós tem um corpo diferente, cada um de nós tem uma forma diferente. Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que cuidar principalmente da nossa saúde, Sim. Nossa saúde mental, né, mãe? Porque é isso que o diabo tem lutado muito ultimamente, né? As pessoas, principalmente em relação a isso, fazerem comparações com outras, às vezes até com pessoas que elas nem conhecem, elas vêm na internet, elas querem ser iguais, e você nem sabe como que aquela pessoa é, na verdade. No fim, às vezes a pessoa é tão vazia, não é? E às vezes aquela foto nem é real, né? Uma foto Sim. tão manipulada já. A maioria das vezes. A maioria das vezes que nem é real, aquilo lá nem existe. Sim. Né? Então não queira ser uma pessoa que tem um corpo igual a de outra pessoa, ou que tenha parâmetros na mídia. Não, é o corpo que Deus te deu, mas você tem que cuidar dele, cuidar da saúde dele, cuidar da saúde física do corpo, cuidar da saúde mental, né? Porque muitas pessoas estão perdendo a sua saúde mental, se deixando levar por várias coisas, por vários parâmetros irreais, parâmetros que não existem, e as pessoas acabam, às vezes, até enlouquecendo com isso. E outra coisa também que acontece é você ficar olhando muito na internet. As pessoas na internet são sempre bem-sucedidas, são sempre felizes, são sempre ricas, elas estão sempre ótimas. Lindas. Né? E você fica pensando, e só comigo que acontecem as coisas ruins? Acontecem as coisas ruins com todo mundo, você pode ter certeza. Então, como nós dissemos, a internet é algo irreal, as mídias sociais é algo irreal. E tome cuidado com a sua saúde mental, tome cuidado com a sua saúde do corpo. Nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que tomar medicamentos, nós temos que, quando nós estamos enfermos, nós temos que procurar ajuda médica, psiquiátrica, psicológica, né, mãe? Porque tudo isso são doenças e nós estamos no mundo. Eu já falei aqui várias vezes, a vontade de Deus não era que nós padecêssemos de enfermidade, de tribulação. Nenhum problema era para nós termos a vida perfeita lá no Jardim do Éden, mas a partir do momento em que houve a queda do homem, então o homem e a mulher passaram a estar sujeitos a isso, servos de Deus ou não servos de Deus. Todo mundo está sujeito a ficar doente, todo mundo está sujeito a precisar tomar remédios. Deus
é um Deus de milagres, Deus é o Deus de curas, mas nós sabemos que mesmo os grandes servos de Deus, um grande profeta como Eliseu, por exemplo, ele morreu de enfermidade, né, mãe? Sim. Então, significa o quê? Que nós estamos sujeitos, nós não somos melhores do que os outros. Quando nós estivermos lá no céu, quando nós estivermos lá na glória, não vai ter mais nada disso, né? Nós não vamos precisar mais nos preocupar. Mas, por enquanto, nós temos que nos preocupar sim com a nossa saúde. A depressão é uma doença, tem que ser tratada. Não é frescura, não é demônio, é uma doença. Às vezes, é claro que Satanás se aproveita disso também, dessa fraqueza, como ele se aproveita de todas as fraquezas nossas, porque ele é covarde. Mas você deve tratar, você deve ir a um médico, você deve tomar os remédios que estão prescritos. E se for da vontade de Deus te curar, amém. Se não for da vontade de Deus te curar, amém também. Porque nós temos, como o apóstolo São Paulo falou, né? Nós temos um espinho na carne, né? Nós temos problemas na nossa vida. E Deus não é obrigado a resolver todos os nossos problemas. Agora, tudo de acordo com a vontade de Deus. É muito importante você não se automutilar. Tem muitos adolescentes aí levados pela internet que estão se automutilando, ou seja, estão mutilando o templo de Deus. E a Bíblia fala, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. E isso vale para o suicídio. O suicídio é uma coisa terrível. O suicida não é salvo, porque ele destruiu o templo de Deus, né? Então a Bíblia fala que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então o suicídio é antibíblico, o suicídio leva para a perdição e não é a solução para nada, a solução é Jesus. E nós vemos também, a Bíblia fala que não é para nós fazermos marcas no nosso corpo, não é? Seja no sentido de se cortar. Nós sabemos que agora é uma coisa que tem afligido muitas pessoas, muitos adolescentes, que têm se mutilado, têm se cortado, e isso também é uma doença, tem que ser tratada. Você, pai, mãe, que vê essas marcas no corpo do seu filho, leve ao médico, porque isso é um problema realmente psiquiátrico, né, mãe? Sim. A pessoa, não é que ela quer fazer isso, não é que ela está querendo chamar atenção, também tem uma carência afetiva, também tem outros problemas, mas essa pessoa precisa ser, se ela estiver passando por bullying, por exemplo, ela precisa sair desse ambiente, ela precisa ser trocada de escola, se for um adolescente. Até criança, né? Até criança, às vezes são jogos na internet também que fazem desafios. Cada vez o desafio é pior, então fique atento ao seu filho, à sua filha, e tire essa pessoa desse ambiente e procure ajuda médica. E converse muito com o seu filho. Sim, né? Não deixe essa criança, esse adolescente sozinho. Crianças também têm depressão, né, mãe? Tem. Cada vez mais está acontecendo isso, crianças querendo se matar. E tem suicídio também, criança. Sim, criança que se acha feia. Tome cuidado com a autoestima dos seus filhos, tome cuidado com o que você projeta nos seus filhos, não fale mal da aparência do seu filho, se a criança está fora de forma, se você sabe que ela precisa cuidar da saúde, fale de uma forma que a criança possa entender, não fale de uma forma pejorativa, que a criança e o adolescente se sinta mal e acabe caindo nesse tipo de problema, né? Sim. Problema mental até. E a Bíblia também fala, quando ela fala para não fazer marcas, é no sentido da tatuagem também. Sim. Né? Na nova tradução, na nova versão internacional, fala justamente a palavra tatuagem. As pessoas que falam que não tem tatuagem na Bíblia, tem sim. Era um costume pagão, era um costume diferente do de hoje, mas, de qualquer forma, é desagradável a Deus. Deus falou para não fazer marca no corpo, seja lá por que motivo for, mesmo que você queira escrever o nome de Jesus. Não convém. Por quê? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, não é para ele ser marcado. Sim, aqui também, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo
ele não é nosso, ele pertence a Deus. Ele foi comprado pelo preço do sangue de Jesus. Sim. Né? Então, nós não podemos fazer o que quisermos do nosso corpo. Não, o nosso corpo pertence a Deus. Isso também é em relação à pureza, né, mãe? Em relação à santidade. Nós sabemos que essa passagem também, no capítulo anterior, o apóstolo São Paulo fala sobre impureza sexual, sobre imoralidade sexual, coisas terríveis que aconteciam entre os coríntios e que acontecem até hoje, né? Então nós temos que ter o nosso corpo em reverência a Deus. No capítulo 6 fala também que aquele que se junta com a meretriz, ou seja, aquele que se junta com a pessoa que tem uma vida devassa, está se fazendo o mesmo corpo com ela, né? No ato sexual, você está se tornando a mesma pessoa que aquela. Sim, está aqui em 1 Coríntios 6, 15 em diante. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então nós vemos que todos os pecados contra o corpo, né, todos os vícios e principalmente a parte sexual, são pecados contra o próprio corpo. Sim, né? Então você está blasfemando contra Deus. Não só a prostituição, como também o adultério, a fornicação, porque são todos pecados contra o corpo. E eu queria ler agora uma lista de pecados que impedem as pessoas de herdarem o reino de Deus. Preste bem atenção, é uma lista de pecados que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, uma lista muito extensa, e você pode se perguntar agora, se você estiver nessa lista, se você já está excluído do reino de Deus. Não, porque aqui no versículo 11 continua falando: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, essa lista de pecados, os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, se eles se arrependerem e aceitarem a Jesus, eles vão ser lavados no sangue de Jesus, santificados no sangue de Jesus, justificados pelo nome de Jesus, ou seja, tornados justos, e também em nome do Senhor e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós vemos que o Senhor dá uma oportunidade até o dia da nossa morte ou até o dia que Jesus voltar. Sim, né, mãe? Enquanto tiver vida tem tempo, sim, né? Enquanto é o tempo da graça, ou seja, enquanto o Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda opera no nosso meio, nós temos essa oportunidade. Sim. Mas a Bíblia também fala para nós não deixarmos, nós atendermos ao apelo hoje, no dia Sim. que se chama hoje. Não deixe para quando você for morrer ou quando Jesus voltar, porque aí não vai dar tempo. Sim. O dia que Jesus voltar, a volta do Senhor será
como um abrir e fechar de olhos, não vai dar tempo de arrepender, não vai dar tempo de fazer nada. E mesmo que não seja a volta de Jesus ainda, Jesus pode te chamar individualmente, através da morte. E às vezes não dá tempo de se arrepender, né, Maria Cláudia? Então, Deus está dando essa oportunidade para todas as pessoas serem lavadas, santificadas, justificadas pelo Espírito, pelo nome de Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Sim, e nós queremos falar com pessoas que estão nessa lista de pecados, muitas pessoas que têm essas fraquezas, você tem recaídas, você já tentou servir a Deus e você não consegue. Mas a palavra de Deus está nos falando aí para nós termos sempre esperança. Então, não desista nunca de servir a Deus. Sim. Não é? Leve o seu pecado a Deus, confesse ao Senhor. Não adianta você esconder a sua transgressão. A Bíblia diz que aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcança misericórdia. Nós estamos numa sociedade, nós estamos numa época em que as pessoas... tudo que elas fazem, elas falam que é natural e que Deus fez elas dessa forma. Não é assim. Não é? Todos nós somos pecadores, todos nós temos uma natureza pecaminosa. Como eu disse desde o começo, não era para nós sermos pecadores, mas pelo livre-arbítrio nós acabamos tendo uma natureza pecaminosa. Então, nós temos que levar o nosso pecado a Deus, nós temos que confessar o nosso pecado e dizer para Deus, Deus, eu não quero mais errar nisso. Essa é a minha fraqueza. Não tenha vergonha de falar com Deus. Deus sabe qual é o seu problema. Não adianta esconder de Deus porque Ele sabe todas as coisas, né? Então é um momento agora de arrependimento, é um momento de reflexão, é um momento de pedir a Deus forças para ser uma nova criatura e ser lavado e redimido no sangue de Jesus Cristo. Agora nós vamos falar em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Eu queria explicar essa passagem que diz que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, nem o marido tem poder sobre o seu próprio corpo, no sentido da pessoa não defraudar um ao outro, o cônjuge não defraudar um ao outro, ou seja, não se apartar um do outro, a não ser por consentimento mútuo. Para consagração. Para consagração. Isso não quer dizer, quando diz que não tem poder sobre o próprio corpo, por exemplo, que o marido pode fazer o que ele quiser com o corpo da mulher. Não é assim. Não, tem que ser consentimento mútuo. E outra coisa, não pode, por exemplo, a mulher ser tratada como uma prostituta. Sim. Né? Então, porque tem pessoas que leem essa passagem, Maria Cláudia, e acham que como que fala a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, que ele pode... Eu estou dizendo porque muitas mulheres nos procuram com dúvidas, né? Se o marido pode fazer o que quiser com a mulher. Não, ela não pode ser tratada como uma prostituta. De jeito nenhum. Tem coisas que não podem ser feitas. E vice-versa. Agora, quando fala que não tem poder, é que um tem que agradar ao outro. É que um não pode defraudar o outro. Ou seja, quando for se apartar para jejum e oração, tem que ser com consentimento mútuo. Sim. Essas dúvidas que as pessoas têm, existem algumas práticas que são
condenadas pela Bíblia e existem práticas que não são condenadas pela Bíblia, mas você tem que resolver com o seu cônjuge. Se o seu cônjuge não concorda, imediatamente passa a ser pecado para vocês. Por quê? Porque tem que ser uma união santa, tem que ser uma união em que ambos estão consentindo. Uhum. Se ambos não estiverem consentindo, é pecado. Sim. E é violência, inclusive. Sim, por isso é muito importante o diálogo do casal. Não só do casal, mas de toda a família, o diálogo com os filhos também. O diálogo é coisa fundamental. E no versículo 8 em diante está escrito: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Nós sabemos que Paulo era solteiro, sim, né? Lê o versículo 1 de novo, mãe, do capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Eu queria falar sobre isso um pouquinho, porque tem sido difundida uma ideia muito errada de que as pessoas solteiras não podem ficar assim. Né? É claro que o casamento é um mandamento de Deus. Deus falou, crescei e multiplicai-vos. O casamento é uma bênção de Deus, mas existem pessoas que estão na dispensação de Deus e elas querem se consagrar a Deus, principalmente as mulheres na igreja. Muitas vezes são tratadas de uma forma até pejorativa, como se fosse uma obrigação da mulher casar. E não necessariamente é assim. A Bíblia fala sobre mulheres que não eram casadas e que eram usadas por Deus. Não é? Aqui o apóstolo São Paulo está falando sobre o seu próprio testemunho, como ele servia a Deus, sem qualquer impedimento. Não quer dizer que a família seja um estorvo, não é isso. Mas nós sabemos que para fazer a obra de Deus, muitas vezes quando você é solteiro ou viúvo, ou às vezes a pessoa está fora do controle dela e ela foi deixada pelo marido ou pela mulher, ela está servindo a Deus sozinha e é mais fácil de fazer a obra de Deus. Então não tem nada de errado em a pessoa fazer a obra de Deus sozinha. É claro que é mais fácil quando um casal, por exemplo, dá uma assistência pastoral, mas uma pessoa que é evangelista... mas principalmente os missionários, né? Sim. Os missionários, se eles tiverem uma esposa para os acompanhar em outros países, facilita um pouco a vida dos missionários. Eu já falei aqui que eu não acredito que Deus arruma casamento, que Deus tem a obrigação de arrumar casamento. Eu já falei isso. Eu acho que a pessoa tem que conhecer o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, conviver, consultar a Deus se é a vontade de Deus e conviver se casar. De forma santa, né? De forma santa, Agora, eu acho que tem algumas exceções que Deus pode até arrumar um casamento, no caso de um missionário, né? Arrumar uma esposa para que possa ir com ele nos lugares mais inóspitos e ele, junto com aquela esposa, ele conseguir suportar as lutas, né, de uma vida missionária. Existe uma frase que eu gosto que fala que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Né? Então, existem pessoas que estão no propósito de servir a Deus e, como eu disse, o ministério dessa pessoa é no sentido que precisa de um casal, mas existem pessoas, como eu estava dizendo, que estão no propósito de servir a Deus sozinhas. O próprio Paulo Sim. foi um missionário, foi um evangelista e sozinho ele ganhou multidões para o Senhor Jesus. Sim. Então, os irmãos não devem ter esse olhar de pena para pessoas que estão servindo a Deus sozinhas, inclusive pessoas que estão lutando porque o seu cônjuge deixou, enfim, e a pessoa, às vezes até gente da igreja fala, não, você tem que arrumar outra pessoa. Além disso ser totalmente antibíblico, porque a Bíblia fala que quem é separado ou volta com o marido ou com a esposa, ou fica sozinho mesmo, até que a morte venha separá-los de vez. Inclusive aqui, né, Maria Cláudia, em Marcos, capítulo 10, versículo 11, e ele lhes disse, qualquer, ou seja, sem exceção,
que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera contra ela. Ou seja, o pecado não é se separar, porque às vezes a pessoa nem quer se separar e ela é abandonada pelo marido ou ele é abandonado pela esposa. Mas se casar com outro, estando o cônjuge ainda vivo, está adulterando. Sim, e também em relação às pessoas que estão solteiras, porque o apóstolo Paulo fala aqui, olha, no versículo 24 do capítulo 7, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Então, qual que é o seu chamado? Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Ou seja, ele está falando do testemunho dele, da experiência de vida dele, do chamado dele. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Estás ligado à mulher? Não busques separar-te. Estás livre de mulher? Não busques mulher. Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne, e eu quereria poupar-vos. Ainda ele fala que o casamento é tribulação na carne, né? Sim, porque são duas pessoas, né, mãe? Sim. Qualquer relacionamento, qualquer interação entre duas pessoas, sempre vai ter alguma tribulação, sempre vai ter algo algum atrito, não é? Sim. Agora, continuando aqui, do versículo 8 em diante, ele fala assim, 1 Coríntios 7, 8 em diante. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Ou seja, não é para separar, mas se a separação acontecer, ou fica do jeito que está sozinho, ou se reconcilia com o cônjuge. Então, essa é uma coisa que também muita gente não consegue entender. O apóstolo Paulo fala aí sobre conselhos pessoais dele, baseados no testemunho dele. É isso que nós estamos falando aqui sobre os solteiros e os viúvos. Se quiserem ficar solteiros, é melhor ficar solteiro. Por quê? Porque não vai ter luta e porque pode se dedicar totalmente ao Senhor. O apóstolo São Paulo chega a dizer, não é? Que a mulher virgem, ela Sim. só agrada a Deus, ela não quer agradar o marido. Agora, Sim. a mulher casada, ela precisa agradar o marido, ela tem esse dever conjugal de agradar o marido. Sim, no versículo 32 está escrito: e bem quisera eu que estivesseis sem cuidado. O solteiro cuida nas coisas do Senhor e como de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida nas coisas do mundo e como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida nas coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito, porém a casada cuida nas coisas do mundo em como há de agradar ao marido. Isso é fato mesmo, né? Sim. Então, esses são conselhos pessoais do apóstolo São Paulo, né? Você não quer casar, você tem o propósito de Deus. Se você não tem esse chamado, case, porque não é para você andar em prostituição, em dissolução, em devassidão, fornicação e tantas outras coisas que acontecem hoje, pornografia. Se você não consegue entrar na pureza de Deus, você deve sim orar ao Senhor e procurar alguém que seja compatível com você. Não case com a primeira pessoa que aparecer, você tem que conhecer a pessoa no sentido de saber que vocês têm uma mentalidade compatível, um objetivo de vida compatível, porque vocês vão viver o resto da vida. Agora, em relação às pessoas que estão casadas, não é para se separar. Se o divórcio for inevitável, seja lá porque o outro cônjuge te deixou, ou porque a pessoa às vezes está numa situação de violência doméstica, de abuso, enfim, às vezes até de problema mental que o seu cônjuge tem, né, e você não consegue mais conviver com essa pessoa, você está numa situação de risco, então você pode se separar, porém,
É Deus que está falando, não é o apóstolo Paulo, não é pastor, não é Igreja Deus e Amor, é a palavra de Deus, é a Bíblia que fala, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o seu cônjuge. Então, não tem outra opção. Não é de Deus, ou eu não consegui, eu estava numa situação de risco, ou a pessoa me deixou, a pessoa me traiu, não interessa. Está escrito na Bíblia. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie. Sim. 1 Coríntios 7, 10 e 11 está escrito: todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Sim, então, nós vamos ver depois no estudo, eu creio que é na Epístola aos Efésios, que o Senhor é uma comparação entre o Senhor e a igreja, né? Do mesmo jeito que o Senhor Jesus não se separa da igreja e ele não arruma outra igreja, também o casado não pode arrumar outra mulher e a casada também não pode arrumar outro marido. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Deus. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade, ó Pai. As pessoas que estão, Senhor, numa situação conjugal agora, que estão pedindo ao Senhor, ou pessoas que também têm uma situação que estão caídas em pecado, o Senhor pode restaurá-las, o Senhor pode levantá-las, o Senhor pode regenerá-las. Senhor, nos ajuda a santificar e a consagrar a nossa vida a Ti, as pessoas que estão com sentimento de suicídio, com sentimento de morte, o Senhor pode curar agora, o Senhor pode restaurar agora, repreende esse mal agora, em nome de Jesus. Amém. Seriedade, comprometimento, respeito pelo ser humano. Fundação Reviver, recuperando vidas com amor.